Canal Abelhas de Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo e criador de abelhas. E eu tenho tocado nessa tecla sobre a questão de abelhas invasoras. E houve vários comentários, muitas pessoas, inclusive algumas que pegam lá o contato, fica na descrição de todos os vídeos, ligando e questionando. Até do ponto de vista de chegar a dizer, olha, você não está sendo injusto, porque as africanizadas estão aí. Pois bem, começa logo na questão das africanizadas. É sabido que desde o início da invasão europeia, em todo o continente, inclusive com divisões já do século XIII, lá pelo Tratado de Tordesilhas, teve dois, teve um anterior ao último, que foi do século XV. Houve já a introdução desses bichos, não só, mas as abelhas apis. Na época não recebia esse nome, tese. Não tinha classificação biológica. A classificação biológica é do século XVIII. Isso é bem antes. Pois bem, aqui no Brasil era criado 5 espécies europeias, subespécies. E onde é que eu quero chegar? E o que é? Recebeu a incumbência, se eu já falei em vídeo, a gente sabe. No ano de 1956 ele foi na África, traz 49 princesas, volta para copular com os zangões das subespécies europeias. A espécie que ele trouxe foi Apis mellifera scutellata. Obteve os híbridos, não era polihíbrido. Isso é histórico, isso tem documento, é documentado. Um tratador, no ano de 1957, ficou com peninha das abelhas, que só passava, era controlado, só passava abelhas operárias. Ele liberou, tirou a tela do alvado das caixas, caixa Langstroth. Elas se misturaram, todas juntas e misturadas, ganharam o mundo, são invasoras. Falo isso desde os primórdios, desde a antiguidade, quando nem estudava ciência, nem sabia de nada. Desde 10 mil anos que eu falo isso. Pois bem, nessa época não havia muito estudo da questão de zoonose, os estudos eram muito limitados de sanidade animal, de controle de doenças. Não sabe se essas espécies trazidas da Europa já desde lá do início do século XVI, com elas não, certamente trouxeram doença que passaram para as outras abelhas. Só que essas abelhas, antes da hibridação, eram abelhas fixas. Então usa até o termo sedentárias, não eram abelhas migratórias. O que não é sedentário que é o migratório, e se desloca de um local para outro local. Veja bem, essas abelhas, elas ganharam a América na década de 1980, já tinha dominado todo o continente, ocupado, menos os arquipélagos. E aí você diz, será que eu tirar a abelha e levar para o sul, a abelha aqui do Nordeste, a abelha do Norte, a abelha do Centro-Oeste, não é uma boa para preservação da espécie? Não, não vai preservar. A outra questão é que cada grupo de organismos desses, eles passaram por evolução e por adaptação evolutiva e não humana, aonde você fala, eu estou adaptando, é burrice, é desconhecer. Quem se diz estudioso. Quem é leigo a gente releva porque não sabe. Um livro de 7º ano de ciências, eu pego o livro como o outro foi de 6º ano, do ensino fundamental, e digo que o cara não aprendeu a ler, ele passou pelo 7º ano, mas não aprendeu. Ele leu, não entendeu. Esse professor aí, não vou aqui fazer juízo de valor do professor. Por que ele não está preservado? Porque ele aqui é tratado até como bicho doméstico, e ele não está preservado porque se lá onde ele é natural e não tem, quer dizer, é um polihíbrido. Vamos pensar, vou pegar como exemplo para você entender. A espécie Apis mellifera linguística, que é da Itália, é a chamada italiana. Se essa abelha desaparecer na Itália, que já corre um risco, não adianta você vir pegar aqui que você não tem como separar, levar o que tem aqui para lá. Vai ser um caso mais difícil do que aconteceu com a ararinha azul, que na década de 1980,
até a década de 90 foi extinta aqui de Curaçá, norte da Bahia. Eu vou pegar esse exemplo para você entender. E no caso, o que aconteceu? Tem vários animais espalhados pelo mundo, já foi investido milhões e milhões em um trabalho muito intenso, milhões e milhões de euros, porque foi da Alemanha que partiu, tinha alguns exemplares desse animal, dessa espécie lá. Deixa o nome do cientista da espécie aqui, deixa foto dela para vocês se situarem. Foi repatriado, trouxeram para o Brasil, fretaram 2 táxis aéreos, avião daquele que só é fretado para personalidade, só para gente de muita grana. Trouxeram aqui para Petrolina, fizeram o translado até Curaçá, criaram toda uma estrutura de guerra, algo assim grandioso, mas ela já tem solta na natureza, mas não garante que ela está. E outro risco, qual é o risco de o bicho não voltar a existir na natureza? Olha, estou dizendo o mesmo bicho que não cruzou com outro. E que é a consanguinidade, porque são poucos exemplares. Então isso tem muito parentesco, pode dar muito erro genético. Então, entendendo, não tem, por exemplo, o bicho que está aqui, tem gente dizendo, falando um absurdo que Apis, aqui, o gênero Apis está preservado, não está, se desaparecer. Apis mellifera lá na Europa, Apis mellifera iberiense, Apis mellifera caucásica, lá da África, Apis mellifera escutelata, não adianta você querer desse polígono, levar para lá que não vai dar certo. Está acabado. Entenda isso. Talvez muita gente não entenda, porque o pessoal lê e não aprende. E apelo grande. Aí quando fala das nossas abelhas, mas não posso fazer o mesmo? Não, o erro não foi do que. Aqui eu tenho que ser o que era muito cuidadoso. O erro foi lá do tratador que não sabia de nada, que é o que está acontecendo com essa questão que nós tratamos de epidemia. Eu trato. É uma epidemia. Não entenda a epidemia só do ponto de vista da saúde, que não foi para isso que foi criado a palavra e o conceito. Endemia, epidemia, pandemia. O que é endêmico? A coisa endêmica é local. As abelhas são endêmicas de determinados locais. Elas vivem ali. Quando a gente fala de uma situação qualquer, endêmica é uma coisa que não está crescendo. Ela está ali, natural daquilo ali, daquele local. Pode ser utilizado exclusivamente para organismo vivo, para qualquer outra coisa. O que é epidêmico? Quando se expande, quando cresce muito. A situação é epidêmica. E o que é, no caso, é nacional. E o que é pandêmico? Quando é transcontinental, entre 2 ou mais continentes. Vou pegar para a gente entender esse risco. E aí, mas não. Inclusive postando em grupos, se não foge a memória, bombos terrestres, mas são bombos trazidos da Europa. A Europa vende mais de 2 milhões de colônias e grupos, que é uma M social, bombos, anualmente para todo o planeta. Os produtores de planta monocultura do Chile passaram a trazer há muito tempo. Essa abelha não só trouxe doença, mas compete também com o maior bombos do mundo, que eu deixo aqui o nome, deixo tudo bonitinho, foto, etc. Matéria jornalística, estudo também de artigo científico. Essa bombos, ela está destruindo uma abelha nativa do Chile. Essa bomba que eu já vi no grupo do Zap Zap da vida, algo dizendo que é linda, maravilhosa e tudo, ela já chegou no Rio Grande do Sul. Ela pode habitar todo o território nacional. Detalhe, essa bombos europeia, além dela trazer doença que não era doença para ela, trouxe patógeno para as abelhas nativas, bombos nativos da Argentina, do Chile, junto à Patagônia. Trouxe, que eu deixo o nome dela aqui bonitinho. Além de ameaçar uma espécie nativa, endêmica daquela região, tem mais. Ela não serve para fazer determinadas polinizações de plantas nativas. É a questão da capitalização de tudo. O que acontece? Quando eu falo, e aí já estudo, que a Uruçu, 2 Uruçus, a Uruçu nordestina, Uruçu verdadeira, que lá fora no sul, para algum lugar, só chama de nordestina. Nordestina é a mulher, é qualquer coisa que é do Nordeste, está do Nordeste, ou é do Nordeste. O que acontece com essa abelha? Ela, no parte do estado do Espírito Santo, parte capixaba, ela já é um risco. Um risco a quem? A outra Uruçu, a Uruçu capixaba. Ela junto com a tiúba, que são introduzidas pelos traficantes de abelhas. Entendam isso. No sul do Brasil, aí eu vi até uma coisa, eu comecei a ligar os pontos, falando que
só tem 2 espécies de mandaçaia. Não, são 4 e com nomes conhecidos. Eu já fiz um vídeo chamado As 4 Verdadeiras Mandaçaias. Tem abelha, não, mandaçaia é o nome popular, tupi-guarani, que é vigia bonito, definição, uma tradução mais ou menos. Essas abelhas estão cruzando, transportando o Brasil afora. Então o cara está falando, primeiro não tem resposta. Quando eu peguei o quê? Uma tese de doutorado falando sobre a questão de estudos morfométricos da mandaçaia da Caatinga, que é a Melipo mandacaia. Peguei o livro do que fala da Melipo quadrifaciata, a chamada mandaçaia MQ. Peguei uma tese de doutorado fazendo um estudo lá da Universidade do Estado de São Paulo. É isso. Uma tese de doutorado falando sobre a mandaçaia MQA, que é a Melipo quadrifaciata antidioides. Peguei outra tese de doutorado mais recente, agora é 2020, mostrei lá para o cidadão essas abelhas. Aqui foi pesquisa mais recente. O livro do que já é antigo, mas tem revisão, publicação de revisão, inclusive aí distribuído na internet. Então, quando a gente vê esse grupo de pessoas leigos, não sabe nada, e outros metidos a cientista apelando que essa questão de estar criando uma abelha fora do seu local de ocorrência, a mandaçaia da Caatinga, eu vou levantar aqui 2 hipóteses. Vou fazer um vídeo exclusivo. A mandaçaia da Caatinga já é um problema sério, já é visível para a jandaíra. Ela não tem sobreposição. Para quem é crente, só um lado aqui cristão rapidamente, Deus não deixaria a condição de um ser vivo habitar todos os locais do planeta, porque ele ia competir com os outros. O que acontece? Voltando, a mandaçaia da Caatinga, junto com a jandaíra, elas têm nicho ecológico muito parecidos, mas não têm habitats. Os habitats, apesar de ser áreas equivalentes em planta, vegetação e tudo, são locais diferentes. O que acontece? E aí tem 2 situações. Ela pode, sim, provocar alguma coisa que eu levantei uma hipótese, tem que testar, que é chamada homem-salisa, liberar substância para diminuir ou até matar o outro indivíduo. Isso acontece, muito visível em plantas, animais. Tem vários casos, tem muitos casos, um exemplo na natureza. A outra questão, ela pode estar acontecendo, que já mandaram vários vídeos pequenos do Zap Zap, havendo o quê? Os zangões da mandaçaia da Caatinga copulando com as princesas da jandaíra. O que vai acontecer? Lembra, está copulando, não está fecundando. Também é outro erro, aí eu, como biólogo, tenho que deixar bem claro aqui. Copular fica na bolsa espermateca, que é o órgão do animal, o órgão do sistema reprodutor, fica ali armazenado a quantidade de espermatozoide. Como eu estou aqui apenas levantando hipótese, existe uma questão, que é um termo, tem vários tipos de isolamento reprodutivo. Um desses isolamentos é pré-zigoto, pode até acontecer a fecundação, que a fecundação é só de fêmeas, que as abelhas e os sociais participam de um processo que não é exclusividade dela, tem vários animais, chamado de parternogênesis, que é parto, virgem, gênero, geração de virgem. Os machos são ovos não fecundados. Nasce até zangões da jandaíra, mas não nasce fêmeas, porque são ovos estéreis. Esses ovos estéreis não vão eclodir larvas. Isso é outra hipótese de ser levantada e ser estudada. Eu não tenho tempo de estudar, não sou cientista, mas isso acontece. E com esses apelos ridículos, violentos, marginais, criminosos, que está fazendo isso, são criminosos. São pessoas que só vêem o lucro. Está fazendo isso porque são traficantes. Tráfico de quê? De animais. Já disse aqui, não confundir tráfico de droga, tráfico de humanos, tráfico de outros animais, mas é tráfico de abelhas, tráfico de insetos. Não é tráfico de plantas, que também é outro tipo de tráfico. Tráfico de material biológico humano, tem outro tipo de tráfico. Tráfico de órgão, de tudo. Tráfico de pessoas para escravizar, para exploração sexual, entre outros. Eu não estou falando desse tráfico, estou falando exclusivamente, especificamente do tráfico de abelha. Entendam. Eu vou pegar exemplos. Por exemplo, caprino é asiático africano. Caprino aqui que a maioria no estudo não sabe. Por isso eu defendo especialista. São leigos e outros são burros. Usar esses 2 conceitos. O leigo é aquele que nunca estudou, que não aprendeu. A Maria vai com as outras, teoricamente. E o que é o burro é aquele que diz, acha intelectual, acha que sabe tudo e não sabe. Caprino aqui no sertão é terrível para muitas plantas, porque ele tem muitas vezes a pessoa acha que predação é só um animal matar o outro. Não. Predação não é isso, exclusivamente. A relação ecológica não limita em predação nisso aí. Tem um processo chamado herbivoria. Os caprinos, os ovinos, produzidos na caatinga, a solto, que é a criação e extensão, eles acabam com as plantas, somente as plantas que estão nascendo. Logo, uma ameaça o embuço da caatinga, a aroeira, que a aroeira, o pessoal chama a aroeira do sertão, chama a aroeira da caatinga,
a emburana de Cambão, ameaça a várias plantas, porque esses bichos comem as plantas novinhas que estão crescendo, estão nascendo, a jurema, um monte de planta, jurema preta, vários tipos de juremas, eles comem, eles devoram, é a herbivoria. Então, mas o animal está aqui, está adaptado, não está adaptado, está aclimatado, tem até raças brasileiras, exemplo, a raça Mochotó, a santinense, tem outras raças, foi criada já aqui no Brasil, com a introdução, a ovelha tem a pergamínio, acho que é dormentes, foi criada lá, a mistura de raças. Lembrando, esses bichos são terríveis, tem que ser criado cercado, tem que ter controle, não tem. Vou pegar outro exemplo. E o São Francisco, outro dia foi um quadro enorme, uma parte, talvez um terço do programa Globo Rural foi falar de tilápia. Tilápia é um peixe da onde? Da África, lá do Rio Nilo. Foi introduzido aqui, e o São Francisco é ictiofauna, os peixes nativos. Ou se eu quiser comer um pirão de piranha, vai ficar difícil. De traíra talvez até sim. Por quê? Porque tirou os peixes da ictiofauna. Está destruindo por conta da introdução de esse peixe. E um peixe que é brasileiro. Ah, mas é brasileiro. É brasileiro, mas não é nosso. É lá da Amazônia, que é o tucunaré. Vamos pegar outros exemplos. Pardal. Pardal tem 100 anos que foi introduzido no Brasil. Ele ainda está a nível urbano, acompanhando as pessoas. Mas ele é uma praga. Pardal é uma praga. O pardal causa doença, desloca outras espécies, compete com outras espécies que podem estar dentro na área urbana até por falta de espaço. É uma praga. Que é outro, pombos. Pombos é asiático, esse pombo que a gente conhece. A foto dele, vou deixar tudo para vocês. O pombo é asiático, é introduzido na América. O pombo, tem um artigo de um pesquisador norte-americano que ele fala que o pombo é um reservatório de mais doenças que rato. É um bicho mais sujo do que ratos. Se a gente for pensar, ele não adoece, é portador de patógenos. Ou seja, agente etiológico que causa doença. Que é outro exemplo. O sapuru não é problema para nós. Ele é daqui, nativo daqui, tem controladores, tem predadores, tem parasitas, mas foi introduzido na Austrália. Lá ele é um problema ambiental. Que outros exemplos? Saiu no dia 1º de junho passado, no Diário Oficial da União, onde todo mundo pode apanhar. Eu não vou deixar, já deixei em outro vídeo, não vou deixar nem o link sequer, vocês podem apanhar, pegar lá e buscar. Centenas de organismos vivos invasores no estado da Bahia. Esse estado está dentro do estado da Bahia. O estado da Bahia é o maior estado do Nordeste, um dos grandes estados do Brasil, vê lá o tamanho territorial do estado. Entre eles está o nindiano. O nindiano é uma praga e foi colocado aqui por doutores. Primeiro, tem uma história que foi os doutores da Embrapa que trouxeram um objetivo, já para controlar outras pragas. Pragas que? A cochonilha, a mosca branca, tudo importado. Colocaram no Brasil. Colocaram isso no Brasil, aí ganhou-se um grande apelo. Os doutores, os grandes, que é vergonhoso, o biólogo tem um título maior do que o meu, porque é doutor, o pós-doutor. Plantaram, encheram a cidade do semiárido, já foi plantando muito nos parques públicos, e a partir dali, nas ruas, nas vias públicas, ruas e avenidas, o popular que vê aquilo ali, olha, vê o cara que é todo bonito, que é todo forte, que é todo fala uma linguagem toda adequada, enchendo as ruas de indiano, ele vai lá e planta. É invasora. Pelo menos para mim está servindo para fazer caixa de abelha. Eu plantei 2 e destruí. E não quero plantar. E estou recomendando todo mundo tirar das ruas. Recomendo. Planta o que é nativo, o que é nosso. Mas eu estava vendo mesmo hoje, dentro de uma instituição pública aqui de Petrolina, eu estava vendo o pessoal plantando o quê? Framboiante. Framboiante no fim do mundo. Certamente já trouxe muita doença para cá. Planta. Vamos pegar outro exemplo. Mosquito, que é transmissor, é vetor. A doença não é dele. Ele é apenas um carreador de um organismo infectado para um organismo sadio. É o vetor. Entenda? Que é o Aedes aegypti, transmite mais de 216 arboviroses, ele foi introduzido aqui. Não foi acidental? O meio acidental foi. Ele já tinha sido eliminado, ele foi introduzido. Ele ainda está em ambiente urbano, basicamente ligado ao ambiente urbano. Ele não está em grandes florestas, dentro de grandes florestas. Ele não está tão distante da convivência humana, teoricamente, vamos dizer assim, vamos entender. É outro problema. Que é outro exemplo? O arquipélago Fernando de Noronha está sofrendo com 2 invasores, 2 animais invasores. Um é um réptil, outro é um peixe. Que réptil é esse? É o Tejo-Teu, que foi levado para lá para controlar. Diz que os ratos que tinha na ilha, que já foi erro que levaram para embarcações, ratos invadiram, que era outro invasor. Ou seja, o cara tenta remediar, tenta fazer um controle de algum tipo de organismo que está causando, que é invasor, aí leva. O que esse bicho está fazendo é que está matando as aves endêmicas do arquipélago, lá de várias ilhas, não tem mais controle.
O peixe, ele foi trazido do Oceano Índico para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é o peixe-leão, em determinado momento não foi mais interessante para os norte-americanos aquele bicho. É assim que o ser humano faz. Enquanto está dando dinheiro, é a questão capitalista. Ele não está criando porque acha o bicho bonito só. Simplesmente, primeiro tira isso aí, que isso aí é idiotice ou burrice, outra coisa qualquer que vocês queiram dar para quem é metido a doutor. Eu estou criando para preservar. Você não preserva espécies biológicas selvagens no meio doméstico. O inverso também não é válido. Há espécies domesticadas, espécies domésticas. Apesar de tratar as africanizadas de domésticas, não são domésticas coisíssima nenhuma. Tem instinto selvagem, é uma mistura, é um polígono, não é mais, é uma mistura, não tem mais raça pura, não tem isso. Esse peixe foi saltar nos Estados Unidos, ele está no arquipélago Fernando de Noronha, causando problema enorme para toda a ictiofauna local, não só a ictiofauna, estou falando da ictiofauna, vai além, causando problema para banhista, visitante, para o turismo. A estupidez humana leva a esse tipo de coisa. Estupidez, tem que dizer isso. Aqui não é para ficar de gracinha, não. Não gostei, você pegou do... Não, e quando é biólogo, aí eu pego mais duro. Se for um veterinário, eu relevo. O zootecnista, relevo. Um agrônomo, em geral, agrônomo, sei lá, alguma pessoa que é fora da minha formação, eu relevo. Agora, quando é esse, aí não. Por exemplo, você perguntar um monte de coisa sobre os seres vivos, eu não vou questionar. Agora, dentro daquilo que eu me propus a desenvolver, a aprender, aí sim eu vou falar a realidade. Então, esse é um problema que não tem mais volta. Lembrando que as doenças, boa parte das doenças que estão em ápice, que está passando para as abelhas neotropicais, aí você não pode justificar. Vou errar, eu vou cometer crime porque o outro está cometendo, eu vou matar, eu vou roubar porque o outro está matando, está roubando, eu vou estuprar porque o outro é estuprador. Não. A lógica que vocês estão usando, e muita gente está usando, e não é pouco, inclusive praticamente todos os canais do YouTube, e não só no YouTube, é isso. Entendam? Essa problemática, ela não tem mais volta. Ela não tem mais retorno. Não tem mais como acabar. Eu estou criando o bichinho, que eu estou com pena do bichinho, eu vou criar porque eu vou preservar de maneira alguma. De maneira alguma. Quem é leigo eu relevo, e quem não é leigo, não. Tem um problema aqui, por exemplo, a leucena é uma leguminosa, forrageira, usada para forragem, ela é da América Central. Pois bem, ela foi introduzida aqui, ela trouxe junto as sementes, vamos pensar, os produtores rurais, os criadores, pecuaristas, trouxeram para servir de alimento, trouxeram semente. Com essa semente trouxe um inseto da ordem Coleóptera. Esse inseto só tem um problema, porém, ele já saiu do controle, ele está atacando as sementes das plantas nativas e a própria semente das mimosas, de várias mimosas. Também são leguminosas, mas outras leguminosas. Não tem mais controle. Então, toda vez que alguém fala, eu vou resolver uma solução usando tal coisa. Veja, isso é perigoso. E o país é um país de monocultura. Então, essa problemática toda, nós estamos vendo aí, e as pessoas defendendo isso e dizendo que estão corretas. Não estão corretas. Não dá para usar. Você não usa um erro com o outro. Não usa consertar um erro cometendo outro erro. E pegando um erro que já foi do passado. Tradução. Se nunca tivesse introduzido a ápice na América, seria bom? Talvez. Fosse melhor do que tivesse introduzido. Podia viver de outra economia? Poderia. Agora está aqui, você não tira mais. E elas não estão preservadas. Por que não estão preservadas, Gilvan? Porque elas aqui são invasoras. O contexto polihíbrida, africanizadas, são 6 subespécies juntas e misturadas, não tem como você purificar, isso mesmo seria um trabalho muito difícil, não dá para fazer isso, elas estão aqui invasoras, são invasoras em todo o continente. Não existir africanizadas é invasão, entenda, não é só isso não, tudo que eu falei aí, basicamente são invasoras, e você transportar, lembro, também para ti, um dos locais de ocorrência, o problema já dela é a inclusão de urso nordestino. Aonde? Lá em Goiás, centro-oeste do país. Lá num dos biomas brasileiros, nos estados da região do centro-oeste. São 3 estados. Lá, também eu acredito que ela também já está atingindo o Mato Grosso. Ainda sorte, só para a gente concluir o nosso entendimento, a nossa sorte ainda é que boa parte das abelhas, das abelhas neotropicais eusociais. Entendam isso. Abelhas
neotropicais, abelhas, não é só isso, abelhas tem mais de 20 mil espécies no planeta catalogadas, no planeta. Mas as eusociais neotropicais, que de um modo geral elas não têm o comportamento de se deslocar, elas se deslocam muito pouco. Elas vão chamear, tem um galho, meu braço, isso aqui não dá para levantar, meu braço, aqui é um galho, está junto ao tronco, imagina, aqui é tronco mesmo, inclusive. Aqui tem uma mandaçaia. Se tiver, ela está ocupando o meu braço, do antebraço. No antebraço tem um oco, é oco ainda, e lá tem algo que foi furado por um besouro mesmo, chamado coleóptero, ali arrancha outra. Graças a isso que a gente não está com um problema maior. Mas mais cedo, mais tarde, e boa parte desse pessoal que está fazendo esse crime ambiental vai sofrer as consequências, vai ver que vão dizimar meio monte de espécies, vão entrar em extinção. Escuta para ver o que eu estou registrando aqui, tomara que fique registrado para sempre é muito forte falar isso, mas fique registrado daqui a 20, 30, 40 anos, quando eu nem existe mais, alguém diz, olha, lá no passado, lá no mês, início de agosto, teve alguém que alertou sobre isso, teve alguém que falou sobre isso, está aqui a realidade sendo vivenciada, estamos vendo agora. Porque é isso que é a ação humana em termos globais. Não estou falando aqui, não estou dizendo, estou nem pegando, agora estamos na questão das abelhas neotropicais, que é a epidemia nacional, estou falando do Brasil. Então esse é um problema seríssimo, vai ser resolvido? Não acredito. Não é questão de ser pessimista, é porque a questão é capitalista demais, rola muita grana, só é ver os lotes de abelhas sendo vendidos só nos grupos de WhatsApp, e quando se for com um grupo fechado, aí você vê a bandidagem como é grande. Bandidagem, que é crime ambiental, é uma bandidagem, porque não é legal, porque é ilegal, porque é um delito, porque é um crime ambiental.